seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Porque eu tenho poder e a glória são teus para sempre. Porque eu tenho poder e a glória são teus para sempre. Boa noite, igreja. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais um domingo, para celebrarmos, adorarmos o nome do Senhor. É uma alegria poder termos essa plataforma, essa ferramenta. Esse é um motivo para agradecermos todos os dias, porque ainda que estejamos com as portas fechadas, nós permanecemos uma igreja viva, uma igreja orgânica. Então, que bom que você está aqui. Eu já estou acompanhando aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, da PIB Parintins e da Igreja Batista Campus Manaus. Já estou vendo que vocês já estão interagindo aqui. Eu quero dar as boas-vindas, eu vou citar alguns nomes aqui. Eu vejo pelo Facebook da PIB. Queria dar o boa noite para Débora Santos, Rejane Figueira, Amarildo Souza,
Vilma, irmã Elisângela Lessa já está nos acompanhando. Pelo Facebook da Campus, Raider Peixoto, Marcela Melo. Também acompanho aqui pelo YouTube da Campus e da PIB, que vocês já estão interagindo, então quero dar as boas-vindas para vocês. E eu espero muito que o seu coração nessa noite reflita aquilo que nós acabamos de cantar, que venha o reino de Deus. Que você convide nessa noite para que o reino do Senhor possa se fazer presente em todas as áreas da sua vida, seja na terra como no céu. Espero que esse seja o desejo do seu coração. Eu já quero lhe convidar para tornar o ambiente em que você está agora um ambiente de adoração. Você provavelmente está na sua casa agora, ou acompanhado de seus familiares, ou sozinho, mas eu quero reforçar que esse é um momento de culto. Então tire esse momento para pegar a sua Bíblia. Nós vamos cantar mais louvores no decorrer do culto e você vai acompanhar as legendas. Então crie esse ambiente de adoração aí na sua casa. Compartilhe também. Tire esse momento, pelo menos alguns segundos, para enviar esse link para os seus contatos, para o maior número de pessoas que você puder. Certamente existe alguém precisando ouvir a mensagem que nós iremos transmitir essa noite. Então faça isso nesse momento, tire esse pequeno instante para compartilhar nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Nós estamos no final de junho e exatamente nesse momento nós estaríamos realizando a campanha JAVE, Jesus Água da Vida, que acontece em Parintins. Muito provavelmente você que está acompanhando agora já deve ter ouvido falar, já deve ter participado dessa campanha. E esse ano faria 21 anos, essa seria a 21ª edição da Jesus Água da Vida, que é uma atividade evangelística que acontece na cidade de Parintins durante o período do Festival Folclórico e tem sido uma bênção na vida de centenas e centenas de pessoas. Durante essa época, houve transformações de vidas, houve renovo de diversas histórias, houve salvação. A salvação chegou a muitos através dessa campanha idealizada pela PIB e igrejas parceiras. Então, esse é um motivo para agradecermos. Em específico, nesse momento, devido a uma pandemia global que estamos vivendo, nós estamos impossibilitados de estar em campo durante a campanha Jesus Água da Vida. Mas o Senhor está agindo, Deus está agindo, mesmo que nós estejamos impossibilitados, mas o Senhor continua agindo em nossas vidas. E eu quero fazer um desafio para você. Se você tem aí no seu celular ou no computador alguns registros, fotografias, vídeos de anos passados da campanha Jesus Água da Vida, vamos compartilhar esses registros. Você pode estar compartilhando no seu Facebook, marcando a página Jesus Água da Vida, usando a hashtag JavePibPim. JavePibPim. Você pode fazer essa publicação para que a gente possa relembrar esses momentos bons que vivemos de evangelismo. E use também o seu Instagram, todas as suas redes sociais para estar compartilhando um pouco sobre esse momento. Muito obrigado você que já participou. É uma alegria termos uma comunidade viva que sempre está engajada a participar das nossas campanhas. Além disso, marque o nosso user da nossa igreja, @PIBParintins e @IBCampusManaus no Instagram. Tire uma foto desse momento, da sua família e compartilhe também nos seus stories, que a nossa equipe de mídia vai estar fazendo uma seleção e vai estar fazendo repost dessas publicações. Quero reforçar também algo que nós estamos falando todos os domingos, relembrando durante a semana sobre a nossa jornada de oração. Nós continuamos em oração todos os dias, às 9h30 da noite. Você bem sabe, todos os dias temos pedidos específicos e aí você pode continuar intercedendo. É um pedido que eu faço para você, que você não abandone a campanha, que você continue conosco em intercessão, em oração pela nossa cidade,
por Parintins, por Manaus, pelo Brasil e pelo mundo. E você também já conhece, já bem sabe que você pode estar compartilhando no chat do YouTube, nos comentários do Facebook, os seus pedidos de oração. Não se intimide, tire esse momento para colocar e nos permitir saber de que forma podemos orar por você. Então utilize essa ferramenta que nós temos para nos permitir orar pelas suas causas. Você também já conhece o nosso QR Code, o QR Code está aqui à minha esquerda e na direita da sua tela. Você pode estar colocando a câmera do seu celular diretamente para esse código, que o seu celular vai fazer uma leitura e vai lhe redirecionar para uma página específica para os pedidos de orações. Lembrando que você pode fazer isso de uma forma anônima, se preferir, se você se sentir mais à vontade, ou você pode se registrar, colocar o seu nome e se identificar para que a gente possa estar orando por você. Se de repente isso for uma impossibilidade, usar o QR Code, usar essa tecnologia, você pode ir diretamente no seu navegador de celular ou do computador usando o endereço oracoins.pib.org e aí você vai ser direcionado para essa mesma plataforma de pedidos de oração. Nós fazemos questão de reforçar isso, de continuar teclando, batendo nessa tecla sobre orações. Também queremos lembrar você que nós continuamos tendo ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, atualizações sobre a campanha SOS Indígena. Então, desde o início da nossa campanha, já foram entregues mais de 300 cestas básicas. Isso é muito bom. Nós continuamos a campanha ainda não parou. E durante essa semana, 215 cestas foram entregues, só durante essa semana. Glória a Deus por isso. Queremos agradecer a cidade de Parintins, aqui em Manaus, todo mundo que está empenhado, que está ajudando na campanha. Então, muito obrigado a você que tem nos ajudado. Queria agradecer também ao supermercado Israel Batista, que tem nos ajudado nessa causa, colhendo montando as cestas básicas e recebendo também ofertas dos irmãos que não conseguem fazer ou não podem fazer a transferência bancária. Mas se de repente você puder fazer, se você sentir no seu coração que você pode fazer, a gente também tem aqui disponível a nossa conta bancária. Você pode estar anotando os dados e fazendo a transferência para essa conta que vai ser designada para a nossa campanha SOS Indígenas. Não paramos, nós continuamos em campanha e nós cremos que muito ainda poderá ser feito através dessa campanha. Então, mais algumas informações eu tenho aqui para vocês sobre as cestas básicas. Já foram entregues para a PIB de Juruti, do município de Juruti. A PIB de Nhamundá também recebeu as cestas básicas que foram designadas aos índios Escarianas. A PIB de Boa Vista do Ramos também já foram entregues cestas de alimentos para a PIB de Boa Vista do Ramos. E uma igreja batista em Tabatinga também recebeu essa oferta de cestas básicas. E nós também estamos ofertando cápsulas de rude. E durante essa semana foram doadas 2 cápsulas para o Hospital de Juruti, pela PIB de Juruti, 2 para o Hospital de Boa Vista do Ramos, através da PIB de Boa Vista do Ramos, 2 para a cidade de Barreirinha. Essa ação foi feita pela própria PIB de Parintins. Também estamos em uma parceria com a CESAI e a PIB de Parintins entregou 700 máscaras e essas máscaras foram ofertadas pelos nossos irmãos do Rio de Janeiro, de Niterói, que se comprometeram em ajudar a gente com essas máscaras. Também foram entregues macacões e equipamentos de proteção individual para os profissionais da linha de frente lá em Parintins. Também foram entregues protetores faciais para os trabalhadores autônomos ali da PIB de Parintins. Então, são muitas informações que a gente tem e tudo isso é para a glória de Deus. A nossa igreja continua viva, continua ativa
e que você se alegre, que você não se esqueça de agradecer por todas essas ações que a nossa igreja tem feito para a nossa sociedade. Nesse momento eu queria trazer uma breve reflexão para você. Eu quero que você pegue a sua Bíblia nesse momento. Por favor, não somente me ouça falar, mas abre a sua Bíblia comigo. Vamos adentrar na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Me acompanhe, por favor. A palavra diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Como é bom saber que existe um Deus que é portador de toda a soberania, de todo o poder, de toda a autoridade, mas ainda assim ele se reduz, ele se diminui para caber em corações tão pequenos como os nossos. E é maravilhoso saber que tudo o que ele pede é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido e humildade de espírito. Às vezes, e provavelmente isso é algo muito desse momento, talvez a gente esteja esquecendo daquilo que é essencial. E é exatamente aquilo que Deus mais leva em consideração. A nossa humildade de espírito, um coração realmente contrito e quebrantado. E Ele promete dar um novo ânimo. Talvez é isso que você esteja precisando nessa noite. Um novo ânimo. Ele dá um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento, uma nova paz, uma nova calmaria ao coração do contrito. Que você entregue esse coração essa noite. Um coração disposto, um coração voluntário, contrito, quebrantado e humilde diante de Deus. Vamos orar nesse momento? Querido Pai, muito obrigado, Deus, por mais um domingo que estamos aqui reunidos para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, eu quero Te pedir que Tu sejas entronizado nesse momento, que Tu faça o Teu trono sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre Parintins, sobre Manaus e sobre todos os nossos estados, os nossos municípios, Deus. Revele a Tua grandeza, revele a tua misericórdia, revele a Tua glória, Senhor, às nações. Queremos Te pedir, Deus, que transforme os nossos corações e torne-os semelhantes ao Seu, Senhor. Que a cada dia a gente possa viver essa transformação através da Tua palavra, através da Tua presença, Deus, e nos tornarmos semelhantes a Ti. Nesse momento estamos com o coração disposto, Deus, a receber da Tua palavra. Estamos com o coração ansioso para ouvir aquilo que Tu tens a dizer ao profundo dos nossos corações. Então seja a voz mais alta nesse momento, Espírito Santo. Venha de encontro às nossas necessidades espirituais. Abençoe, Senhor, o decorrer desse culto. Que a Tua presença invada, Senhor, as casas das famílias que estão nos assistindo. E que essa noite possa haver renovo, possa haver restauração, possa haver uma transformação realmente impactante em nossas vidas, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Muito boa noite a todos. Uma alegria ter você conectado conosco. Uma alegria poder nos encontrarmos mais uma vez para celebrarmos o nome do nosso Deus. Hoje eu quero convidar você para irmos juntos para a palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Eu convido você a abrir sua Bíblia e nos acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Deixa eu ler o texto para você e você me acompanha nessa leitura. Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações,
Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Versículo 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Último verso, versículo 11 diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu tenho a impressão de que o mundo está indo mal, está indo muito mal. Eu não sei se você acompanhou, mas talvez essa semana algumas notícias como o terremoto no México ou essa nuvem de gafanhotos que nos assustou por um momento e alcançou boa parte da América do Sul. Já não bastasse as tragédias do Brasil, como fome, desemprego, desigualdade, corrupção, a injustiça, a violência e muitas outras mazelas que nós vivemos na nossa realidade, no nosso dia a dia, nós ainda fomos alcançados por essa pandemia do coronavírus e que tem continuado a fazer muitas vítimas. No primeiro momento era uma coisa que acontecia na Ásia, depois na Europa, chegou nos Estados Unidos e agora é algo que chegou no Brasil e não só no Brasil, chegou nas nossas ruas, em alguns casos nas nossas casas. Isso nos alcançou, o fato é que nós estamos vivendo dias difíceis. Não é difícil encontrar pessoas queridas, pessoas que amamos, que foram afetadas em algum grau por essa pandemia. E nesse caso não só a enfermidade, mas as questões econômicas, a fome, a escassez. De alguma maneira, todos nós fomos atingidos por isso. Eu sei que temos razões para agradecer também. Essa semana aqui em Manaus já houveram em torno de 24 horas nenhum caso de morte por Covid. Isso é uma boa notícia, isso nos alegra. Saber que começamos a diminuir esse índice alto de mortes. E queremos e oramos para que não existam mais elas, que a gente consiga viver livre do coronavírus. Mas quando paramos para pensar, o sofrimento, ele é algo muito próximo, que acontece no nosso dia a dia, ele está muito perto de nós. Na verdade, é impossível viver nesse mundo sem sofrer. É impossível porque na nossa humanidade é essa a realidade. E outro pensamento que nos destrói, que nos consome, que nos deixa angustiados é perceber quanto diante dessas realidades nós somos muito vulneráveis, nós somos frágeis, nós nos sentimos impotentes, nós somos totalmente indefesos, nós não sabemos o que fazer. O fato é também que alguns sofrimentos, eles são explícitos, eles estão escancarados. No primeiro olhar a gente percebe, mas por outro lado também existem sofrimentos que são silenciosos e eles também são muito desesperadores. Existem muitas pessoas sofrendo, existem muitas pessoas que estão passando por dores profundas, por tribulações. E o texto que nós acabamos de ler, ele coloca um cenário muito parecido com o que o apóstolo Paulo estava vivendo. É um sentimento de que Paulo diz, eu não consigo mais suportar.
Eu não estou sabendo lidar com isso. Isso é algo muito pesado para mim. Observe, eu queria que você percebesse o texto que nós acabamos de ler. Eu queria destacar para você o versículo 8 nesse primeiro momento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Preste bem atenção na narrativa de Paulo. Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. É interessante que Paulo está dizendo que ele vivia num cenário um pouco parecido com o nosso. Ele estava vivendo dias de profunda angústia, que ele olhava para a vida, ele olhava para a circunstância, ele dizia assim: eu não aguento mais. Ele olhava e dizia assim: eu não suporto, isso aqui está além do que eu consigo lidar, aquilo que eu consigo suportar. Mas é interessante que Paulo, ao contar essa narrativa, ao escrever essas palavras, observe como ele destaca, como ele começa a contar essa história, como ele começa a contar como foi passar por um sofrimento tão pesado quanto esse que ele estava vivendo. Ele começa a narrativa no versículo 3, exatamente no verso que nós começamos a ler. E o verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Observe, se nós estivéssemos conversando com Paulo e pedíssemos para ele contar: Paulo, conta para a gente como foi passar por esse momento de tamanha tribulação em que você esteve. Ele dizia: olha, deixa eu te falar, deixa eu começar primeiro destacando uma coisa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, Paulo, ao abrir o seu coração, ele não é um homem machucado, não é um homem ferido, não é um homem abatido pelo sofrimento. Paulo é um homem que, mesmo tendo passado por todas essas situações, ele tem um coração de louvor e de agradecimento a Deus. Paulo é alguém que, quando ele pretende falar dessa realidade tão dura e tão difícil, ele começa louvando e destacando que Deus é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O fato é que, ao passar pelas tribulações, pelos sofrimentos humanos, nós seremos alcançados de algum modo. Por vezes nosso coração pode ficar mais endurecidos, menos humanos talvez. Ou o sofrimento pode também nos causar um amolecimento, um aprendizado, um crescimento, nos tornando nossos corações mais iguais ao de Cristo. Ou você se tornará mais forte ou mais fraco. O fato é que o sofrimento, ele vai te afetar e não vai deixar você como você está. Ele vai mudar você. Ele vai mudar e afetar você em algum grau. Paulo passa por esse sofrimento de dizer: olha, eu não consigo mais suportar. Ou no nosso dia a dia, como a gente diz: olha, já deu para mim, eu não aguento mais isso. Mas ainda assim, Paulo tem um coração de gratidão. Paulo tem um coração de gratidão. Paulo não tem um coração que murmura. Paulo não tem um coração que questiona Deus. Paulo não coloca Deus na parede e pede explicações. Paulo louva ao Senhor, apesar da situação difícil, porque ele reconhece em Deus que Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Uma segunda coisa que eu queria destacar nesse texto que nós estamos meditando nessa noite, fala exatamente como foi que Paulo conseguiu suportar isso. Observe, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ainda no versículo 8, como a gente leu. Então, como foi que Paulo conseguiu? O fato é que Paulo conseguiu suportar, mas como é que isso aconteceu? Como é que ele conseguiu passar por essa realidade difícil? Paulo suportou porque ele foi suportado. Paulo foi suportado. Alguém foi suporte para ele. E quem é esse alguém? Salmo 68, versículo 19, revela quem é esse alguém. Salmo 68, versículo 19 diz assim: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador,
que cada dia suporta as nossas cargas. Que cada dia suporta as nossas cargas. É esse Deus que Paulo passou a conhecer mais intimamente. Ele sabia que era esse Deus quem estava lhe dando suporte. E estava lhe dando suporte. Mas não só Deus agindo, não só Deus consolando o seu coração, mas existia outro suporte aí presente. E é muito interessante, agora eu quero que você perceba e leia atentamente o versículo 10 e o versículo 11. Preste atenção, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Repetindo, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Em resposta à oração de muitos. Paulo está dizendo assim, olha, Deus me livrou, Deus agiu enquanto vocês oravam por mim. Deus se mostrou presente enquanto vocês oravam por mim. Paulo pede ajuda para os seus irmãos. O início do versículo 11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Esse momento, um momento difícil em que todos nós estamos vivendo, um momento de tribulações, um momento de incertezas, esse é um tempo propício para a oração. Por isso nós temos enfatizado esse tempo de oração diário, na nossa jornada de oração. A palavra consolo, a palavra consolação, ela aparece em muitos momentos. E a palavra do grego é paráclitos. E o que significa essa palavra consolo e consolação? É aquele que reanima, aquele que está ao nosso lado, aquele que oferece suporte, aquele que nos momentos de nossas vidas nos carrega nos braços e nos faz sair da situação difícil em que estamos. Não nos deixa ficar lá, nos faz andar pelo vale da sombra da morte, não ficar lá no vale da sombra da morte, mas Ele anda conosco. Por que Ele anda conosco? Para nos tirar de lá, para que nós não permaneçamos lá. É esse suporte que vem por meio da oração e que Deus nos dá. Paulo diz que ele passou por momentos da sua vida em que ele não tinha mais forças e parecia que não iria mais suportar e que ele tinha perdido a esperança na vida. Mas o Espírito Santo de Deus foi o seu suporte e as orações de intercessão também foram o seu suporte. Se você está precisando de suporte, clame a Deus que Ele há de responder. Clame a Deus porque Ele está do seu lado. Para nós humanos passar pela tribulação, passar pelo sofrimento é inevitável, mas passar por isso sozinho é inaceitável. Para nós, passar pela tribulação, passar pelo sofrimento é inevitável, mas passar por isso sozinho é inaceitável. Eu ouvi essa frase de um pregador esses dias estudando sobre esse tema e eu entendo que ela é muito real. Se você está sofrendo, se os seus sofrimentos são explícitos, peça ajuda, mas se eles são intrínsecos e você está vivendo de maneira silenciosa essa dor, peça ajuda, ore a Deus, não passe por essas situações sozinhos. Nós precisamos de pessoas que nos deem forças, que nos abençoem. E o versículo 4, voltando para o início do texto que lemos, que consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. É exatamente isso. Se você foi alguém que sofreu dessas tribulações ou tem sofrido, mas já recebeu consolo, você recebeu esse consolo para que com essa mesma consolação você possa consolar outros. Portanto, apesar de toda a dor, de todo o momento difícil que estamos vivendo, de chegarmos a dizer, eu não aguento mais, nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a louvar a Deus, porque nós o conhecemos ainda mais como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
Uma segunda coisa que nós falamos foi: com a mesma consolação que você recebeu, você possa consolar os outros e ser suporte para os que estão sofrendo, não deixando-os sofrer sozinhos. Um último verso, talvez o mais conhecido desse texto que lemos e que nos traz a memória, está em Salmo 121, versículo 1 e 2. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então lembre-se, do Senhor não vem a tragédia, não vem a enfermidade, não vem a escassez, não vem a violência. Do Senhor vem o socorro. Do Senhor vem o socorro. Se você olha buscando ajuda, saiba que é do Senhor em que vem o socorro. É isso que Ele tem para você e para mim. Do Senhor não vem o mal. Do Senhor vem aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Nós vamos orar. Nós vamos continuar louvando. Nós vamos continuar adorando a esse Deus que é bem presente no momento da tribulação. Eu queria convidar você a orar junto comigo. Querido Deus, Pai, que aquilo que nós acabamos de ouvir aqui e refletirmos juntos, Pai, calhe os nossos corações e chegue no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos, Deus, bem dizer o Teu nome apesar de todas as situações, para que nós possamos ajudar e ser suporte para aqueles que estão sofrendo e que nossa dependência esteja certa de que o nosso socorro vem do Senhor. Louvado seja o Teu nome a todo instante. Para a honra e glória do Teu nome, assim nós oramos. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Está segura em Ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Foi isso que nós acabamos de ouvir e tem tudo a ver com o que acabamos de cantar também. Ainda que estejamos passando por tribulações, assim como Paulo passou, podemos descansar sabendo que Deus é Deus, que Deus é bom, que Ele continua agindo em nossa vida. E nesse momento, nós vamos interceder, nós vamos continuar em oração. E aqui eu já tenho alguns dos pedidos listados que nós recebemos agora simultaneamente, enquanto nós estamos ao vivo. Nós estamos recebendo muitos pedidos de oração. E se de repente você ainda não fez isso e está sentindo no seu coração que deve fazer, nós ainda estamos colhendo os seus pedidos de oração. E você pode mandar agora, ou se de repente preferir mandar durante a semana, nós fazemos questão de colher os seus pedidos. Nós temos uma equipe de intercessão que destinada justamente para fazer essa seleção de pedidos de oração. Nós temos motivos para agradecer, como sempre. Também temos alguns pedidos que nós iremos reforçar. Iremos citar nomes aqui que vocês já ouviram durante os domingos passados, que continuam doentes, pessoas que infelizmente vieram a falecer. Então nós vamos fazer essa atualização aqui para vocês que nos acompanham e queremos encorajar você a continuar intercedendo. Nós vamos começar agradecendo. A irmã Débora Noronha colocou aqui no nosso chat. Ela está agradecendo pela aprovação do irmão Leonardo em uma tão esperada vaga de emprego. Isso é muito bom. Glória a Deus, que bom que o seu irmão conseguiu essa vaga de emprego. Vamos orar também. Quero lembrar do meu primo, Erivaldo. Meu primo, ele está com Covid, mas ele tem apresentado melhora. Que bom que o seu quadro está evoluindo. Orar também pela Lindalva Guedes de Freitas, a mãe da irmã Liane, a nossa querida irmã Liane. Ela está com Covid, mas está estável, ainda está em recuperação, mas o seu quadro também está evoluindo, isso é muito bom saber disso. Eu quero que você anote esses pedidos, são muitos nomes que a gente cita aqui, então se você ainda não tem esse costume, eu quero lhe encorajar a tomar nota desses pedidos. Irmã Patrícia Moura. A Patrícia Moura, ela está aqui em Manaus aguardando uma cirurgia de vesícula. Então lembre de orar para que logo essa cirurgia possa ser feita, ela possa ser concluída
e que tudo possa sair bem sucedido. Ore pela Patrícia Moura. Vamos orar também pela Conceição. A Conceição é mãe do Marivaldo, que veio a falecer pelo Covid. O Marivaldo, tio-avô do Guga, nosso irmão Guga, e vamos orar pela sua família, especialmente pela mãe do Marivaldo, que tem sofrido bastante, tem sido um peso, tem sido difícil para o psicológico da dona Conceição, então lembre de orar por ela também. Orar pela irmã Ildimar. A irmã Ildimar pede oração pela libertação do esposo. Deus conhece a realidade daquela família, então eu peço que você esteja orando pelo esposo, pela libertação do esposo da irmã Ildimar. O Thierry Santos Ribeiro, ele está pedindo oração pelos colegas de trabalho. Ele trabalha no hospital, ele está envolvido dentro da área da saúde e ele diz que muitos ainda ali em Parintins estão sendo contaminados pelo Covid-19. Isso ainda é uma realidade, então ore pelo Thierry, pelos seus colegas de trabalho ali no hospital, por toda essa equipe que está na linha de frente, não somente essas pessoas, mas de uma maneira geral, tanto em Parintins quanto aqui em Manaus, enfim, que a gente possa intensificar as nossas orações por esses profissionais de saúde que estão constantemente lidando com essa doença, estão enfrentando de cara realmente. Vamos ver se a gente ainda tem mais alguns pedidos. A gente vem mencionando o nome da irmã Tereza Cristina. Essa semana ela veio a falecer, então que a gente possa continuar intercedendo, lembrando da sua família. A irmã Tereza Cristina combateu o bom combate e hoje descansa no Senhor, mas que a gente possa continuar orando. Nós sabemos que Deus ainda é um Deus soberano, um Deus que a sua vontade, ela reina, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, nós sabemos disso. Vamos interceder pela sua família. Eu espero que você tenha anotado esses nomes, que você não ore somente agora. A gente vai fazer o nosso momento de intercessão nesse momento, mas não se restringe a isso. Lembre desses nomes durante a semana e crie um cotidiano de oração, de intercessão por esses nomes. Lembrando da nossa jornada de oração, você pode fazer isso às 9h30 da noite ou então em qualquer outro horário que seja conveniente para você, mas continue em oração. A oração do justo tem muitos efeitos, nós sabemos disso, é assim que diz a palavra de Deus. E é nessa confiança que agora nós vamos fechar os nossos olhos. Você pode se ajoelhar, você sabe exatamente como se colocar, se prostrar diante de Deus, qual é a maneira que você se sente mais confortável. Faça isso nesse momento. Se incline diante de Deus, que não somente nos ouve, mas nos vê. Ele conhece as nossas tribulações, as nossas dificuldades, os nossos anseios. Ele sabe exatamente o motivo do nosso coração acelerar de vez em quando. Ele sabe o motivo de tantas vezes perdermos o nosso sono. Então, coloque diante de Deus aquilo que está dentro do seu coração, crendo que Ele é um Deus de resposta e que não nos abandona. Pai querido, te engrandecemos e te agradecemos. Sabemos que Tu és um Deus presente, Tu és o socorro bem presente. E assim como ouvimos da Tua palavra, Senhor, assim como Paulo, que por tanta coisa passou, ele soube encontrar suporte na palavra, suporte na presença, e que da mesma forma, nós que estamos enfrentando uma pandemia, que estamos recebendo tantas notícias devastadoras todos os dias, que da mesma maneira, Senhor, os nossos corações possam estar voltados para Ti, confiando, Jesus, de que Tu nos ouve, de que Tu nos acolhe. Deus, muito obrigado pelas vitórias. Muito obrigado, Senhor, pelas conquistas. Obrigado por se manter presente. Eu sei que Tu se animas com as nossas vitórias também. Então, te agradeço, Pai.
mas também lembramos de todos esses nomes que foram aqui citados. Eu te peço, Pai, que mostre o teu poder, revele a tua glória, Senhor. Te peço que vá a essas famílias que estão tão angustiadas, que estão esperando diagnósticos, ou que estão acompanhando seus entes queridos em leitos, em hospitais, Deus, ou que estão tratando em casa, Senhor. O tratamento em casa pode ser tão incerto, assim como também pode ser tão benéfico, tão positivo, Jesus, mas a verdade é que somente Tu sabe de todas as coisas, Senhor. E por tantas vezes nosso coração, ele se apavora, mas nos lembre de descansar em Ti. Descansarei, pois sei que Tu és Deus. Bendito seja o Senhor, o Pai das consolações, o Pai de misericórdia. Em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar, Jesus, nas nossas almas e que nos faça lembrar que podemos confiar, podemos caminhar, podemos guardar a nossa fé, podemos continuar invictos, pois Tu nos acompanha. Tu és conosco, Senhor, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar cantando. Então, crie esse ambiente de adoração, de louvor dentro da sua casa. Nós vamos cantar ao nosso Deus, crendo que se Ele está conosco, mal algum pode nos alcançar. Se Deus está conosco, não existe nada que possa nos deter. Cante isso conosco nesse momento. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Canto da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Adora o Senhor onde você estiver, igreja. Celebra Ele. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer.
és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Bom que nós podemos estar juntos mais uma vez. Infelizmente ainda por aqui, em breve nós cremos que estaremos juntos de forma presencial. Agradecer a todos que nos ajudaram a organizar mais esse culto. Obrigado, Thiago, pela mensagem. Hoje está sendo um fim de mês atípico, né? Não só para a igreja, mas para toda a cidade de Parintins. Nós estaríamos aqui a todo vapor, carregando garrafinhas, carregando gelo, mãos congelando dentro das caixas d'água, levando a mensagem de salvação e de esperança para as pessoas que estariam aqui entre nós. Mas nós estamos hoje, né, separados, mas continuamos levando e usufruindo dessa mensagem de esperança. Essa semana nós tivemos, infelizmente, mais uma perda, mas essa perda foi uma perda para nós. Nós cremos que nossa irmã hoje, Tereza Cristina, ela está usufruindo de toda essa esperança que nós pregamos, cremos e que levamos essa mensagem adiante. Eu já falei isso antes, para nós foi uma partida e um momento de separação. Para Tereza Cristina foi um momento de chegada e de grande celebração face a face com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa esperança que temos. A Bíblia nos diz que quando nós passamos, né, pelo vale da sombra da morte, nós temos o conforto e o consolo do Senhor. Lá no Salmo 121, o salmista diz: o meu conforto, ou o meu consolo vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós queremos aqui deixar para a família a certeza de que vamos caminhar juntos em oração, em intercessão, nesse momento tão difícil de separação. Mas cremos que é uma separação temporária e a nossa esperança está nisso, que no Senhor Jesus Cristo nós estaremos juntos novamente, adorando de forma presencial, não somente uns com os outros, mas perante nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor possa renovar as suas forças, trazer o conforto e o consolo nesse momento de separação. Mas como já falei, uma separação temporária. E nós vamos continuar levando adiante essa mensagem, né, de transformação, de restauração e de esperança. Que Deus a todos abençoe.